nós temos o nosso amigo aqui, que é o Muhammad, né? O Muhammad está com a gente, e o Muhammad, ele tem uma história diferente. Você sabe que no mundo religioso tem muita gente extremista, né? Então, por causa disso, o Muhammad prefere não aparecer, né? Nós aconselhamos que é melhor, porque pessoas, às vezes, de perfil extremista podem, né, não entender o que ele está querendo apresentar. Então, é melhor ele seguir uma tradição semítica muito importante, que é mais importante ouvir do que ver. Né? Então, vamos lá, Muhammad, que fala um pouco de português e vai se apresentar aqui falando em português. Seja bem-vindo. Obrigado. Na verdade, eu não falo bem português, nem pouco, então eu falo bem meu português bem fraco, então eu vou tentar. Então, fico muito honrado que estar aqui hoje com vocês, e para mim uma benção, na verdade. Então, muito obrigado por recebendo nós aqui, e ainda me deixando falando em português, né, que é uma coisa muito bonita. Obrigado por vocês. Na verdade, eu nasci numa família totalmente diferente, porque também nós precisamos entender isso, que não todos os muçulmanos são alguma coisa. Tem uma ideologia, não todo muçulmano são terrorista, não todo muçulmano são pessoas que você precisa afastar, então precisa entender melhor como lidar com os muçulmanos, que os muçulmanos são diferentes, são seres humanos, né? Então eu faço parte desse grupo que mais escuro na ideologia, mais radical, podemos falar isso, que as pessoas, a palavra certa, na verdade, que não gosto muito de usar, mas vamos falar a verdade, que é a palavra terrorismo, né? Que ele siga o islamismo que eles entendem. Então, esse é um grupo que chama salafista. Então, Salafista? Salafista. É o tipo de ensino teológico radical que entende que é lícito praticar violência para propagar a fé. Salafismo não é o nome de um grupo de pessoas, mas de uma ideologia, de uma corrente teológica. Então, talvez você não sabe o nome da ideologia, o nome da palavra salafista, mas você sabe os grupos que seguem. Por exemplo, se eu falei para você, você já ouviu sobre Al-Qaeda? Sim. Então, esse é o grupo salafista. Você já ouviu sobre a Irmandade Muçulmana? Sim. Então, esse é o grupo salafista. Você já ouviu sobre o grupo Estado Islâmico? Então, esse é o grupo salafista. Então, ele é uma ideologia, de lá nascem muitos grupos, até agora. Então, todos os grupos terroristas que nós falamos, e ainda tem muito mais, todos eles são sunitas. Então, o único grupo, sabe, organização, assim, organizado, o terrorista, xiita, tem só um. Hezbollah. Então, todos esses outros grupos que você vai ouvir são sunitas. E a maioria, né, dos muçulmanos no mundo são sunitas. Então, eu nasci de uma família assim, uma família bem rígida. Minha mãe é professora da teologia, numa das maiores faculdades islâmicas no mundo sunita. Então eu nasci dessa família. Eu tô vendo aqui quando o pastor Arão estava falando sobre a mãe dele, eu lembrei muitas coisas da minha infância. Então nós foi ensinado outra coisa, especialmente contra os judeus e cristãos também. Eu lembro assim quando Osama Bin Laden morreu, que o nosso líder, eu acho que você já ouviu sobre ele. Quando ele morreu no 2011, a ideologia do Al-Qaeda mudou. Por causa o segundo líder depois dele, o egípcio que chama Ayman al-Zawahiri, ele chegou com uma ideologia um pouco diferente. E por isso, todos os membros saíram desse grupo. E por causa disso, desde 2011, você não vai ouvir muito mais sobre Al-Qaeda, como antes. Porque o líder mudou, a ideologia dele também mudou. Então, por causa disso, as pessoas começaram a sair. Então, eu nasci dessa família que nós foi muito, muito fiel desse sentido, esse tipo do islamismo. Eu queria saber depois como que acontece esse começo em células terroristas, ou como que é esse caminho, né, de uma criança ou de um adolescente, o que é colocado na cabeça dele e o que transforma ele num terrorista. Ou seja, eu vou entrar por uma causa e morrer por isso, né? Sim. Na verdade, foi toda a minha vida eu nasci dessa família, desse jeito. Então, esse foi meu alimento desde que eu era criança. Eu vou falar uma história, mas espero que vocês entendam bem. Eu lembro assim, quando eu era criança, eu estava na minha escola e foi algumas figuras que apareceram no mundo da escolaridade. Por exemplo, sabe, Superman, Batman, sabe essas coisas. Sei. Então eu voltei para casa, para minha mãe, falei: mãe, eu quero um Superman assim para mim, um homem assim que faz bem para pessoas. E a minha mãe, nesse tempo, ela falou para mim o quê? Não, você não pode. Nós não podemos comprar isso para você, porque esses não são infiéis. Mas você precisa saber conhecer os verdadeiros homens de Deus. Eu falei, mas como assim? Então ela
Não sei qual o nome desse, sabe? Não é CD, não, mas esse é antigo, sabe? Que... DVD. DVD. Mas não é DVD, foi uma coisa assim, sabe? Disco. O disco antigo, assim. Disco, LP, essas coisas. Não, disco de música. Não é assim, não. De vídeo. Ah, de vídeo. VHS. Isso. VHS. Ok. Então, ela colocou e depois eu tinha 4 ou 5 anos. Então, foi assim, foi da guerra do Afeganistão, essas coisas, dos mujahideen, né, que como fala mujahideen em português? Os terroristas que se entregam para morrer. Então, eu comecei a chorar e falei, não quero assistir, não. É coisa horrorosa, né? Violenta. E depois ela falou, sabe por que você não tá gostando? Eu falei, não. Ela falou, porque você não é homem de Deus ainda. Então, e depois foi uma história assim, bem longa, e depois ela começou, porque eu gostava muito do sorvete, quando eu era criança. Ela falou pra mim, se você quer comer sorvete sem limite, porque ela sempre dá pra mim, sabe, um pedacinho assim, você não pode comer mais. Então ela falou pra mim, se você quer hoje comer sorvete sem limite, você deveria comer durante que você está assistindo isso. Então, foi assim, uma tragédia, como falar assim, uma... sofrimento grande. No começo foi assim. Mas depois um pouco eu acabei de... acostumando com isso. Então isso é uma coisa que eles colocam na sua cabeça, no seu coração, desde que você é criança. Então você vai crescer sem perceber que está acontecendo alguma coisa errada. Então, por exemplo, nós tivemos, ou tinha, né, uma coisa assim, falar, depois que esse líder, que o Osama morreu, nós falamos assim, essa coisa de matar judeus do cristão. Então essa coisa pro mundo West, né? Aqui, ocidental, não faz sentido que alguém faz isso. Mas lá, como eles apresentar essa teologia, eles falam assim, você está fazendo bem para essa criança. Por quê? Porque você está tirando ele nessa maldade, para ele crescer numa família não é de Deus. Então, você está fazendo para ele um favor. Então, no dia final, o dia de juiz, essa criança vai correr atrás de você, te agradecendo você. Que você não deixou ele passar com essa vida entre infiéis. Então, você está fazendo bem para ele. Então, faz isso com muita felicidade. Você está fazendo a melhor coisa para essa criança. Então, no dia juiz, vai correr atrás de você, te agradecendo você. Então, vocês precisam entender a cabeça dessas pessoas. Vocês precisam entender a maneira que eles lidam com essas coisas. Por exemplo, sabe, até as palavras normais que vocês usam aqui com muita tranquilidade. Eu lembro assim, a primeira vez quando alguém falou diante de mim assim, porque os cristãos, né, a primeira coisa que eles apresentam sobre Deus, sobre Jesus, como está aqui no livro, essa palavra de Jesus, a primeira coisa que você apresenta sobre Deus, vocês falam Deus e amor, né? Então essa é a primeira coisa. Então para nós, a resposta foi o quê? Não, você não pode xingar Deus. Deus não é amor, não fala isso. Então, xingamento, esse xingamento de Deus, sabe por quê? E por isso eu estou falando para você, precisa entender a cabeça. Porque para ele, ou para nós, o amor é um tipo de fraqueza. Eu amo você significa o quê? Eu preciso de você. Eu amo você significa o quê? Significa sem você, vou sentir falta. Então Deus não sente falta de ninguém. Então Deus não precisa de ninguém. Então esse é um tipo de xingamento. Por causa disso, o homem verdadeiro não pode chamar a esposa dele como amor. Porque você é homem, não pode. Então ela pode, sabe por quê? Ela é fraca. Porque ela é mulher. Então a mulher é fraca, então a mulher precisa do homem, mas o homem não precisa. Então para você ser um homem de verdade, não pode chamar sua esposa como amor. Imagina Deus ainda. Então Deus é o que para nós? Deus de guerra, Deus do sangue, Deus poderoso. Então essas palavras que vocês acostumar de usar, acostumar de falar assim sem perceber o poder dela, quando nós agora, né? Nós, como sou cristão, graças a Deus agora. Então, quando vocês falam assim, Jesus, o rei dos reis. Para nós, esse significa muito. Não faz sentido para nós. Porque se tem rei dos reis, então ele é o rei, eles não são reis. É, verdade. Porque o rei que manda. São súditos desse grande rei, E não pode existir mais um rei para nós. Então, existe só um rei. Quando ele morre, assumiu outro. De qual grupo terrorista você participou? E eu queria essa história, né? Essa linha do tempo entre a sua entrada e até a tua prisão no pelo exército israelense, não foi isso? Sim. Na verdade, sabe, as detalhes, algumas vezes eu não senti muito confortável de falar. Mas eu posso falar isso, que nós seguimos a mesma ideologia, né? Do salafista. E como eu falei, dentro desse salafista, essa ideologia tem muitos grupos, como, por exemplo, eu vou falar só nomes dos 3 grupos, mas sem muito assim. Então, o grupo Al-Qaeda, Irmandade Muçulmana e também o Estado Islâmico.
E o Al-Qaeda, como eu falei antes um pouquinho, depois que o líder mais importante, quem fundou o grupo no 2011, né, no maio de 2011, e nós ficamos um pouco perdidos, esse grupo, porque nós não seguimos mais, não obedecemos mais o novo líder, que é o egípcio, até fundou de novo, mais uma vez, o Estado Islâmico, que começou em 2014. Então a história foi assim, mas na verdade, em 2014, exatamente, eu estava preso nesse tempo. Eu fui preso muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. A última vez minha no Egito foi no 2013 até 2015, quase 22 meses. E também fui preso em outros países, na verdade, não sou no Egito. Foi na 5 países, que eu lembro. Egito, Turquia, Jordânia, China e Singapura. Mas não por causa da minha não porque eu deixei o islamismo, não, mas por causa dos grupos que eu fazia parte antes, né? Entendi. Esses Fica grupos. registrado, né? E também esses grupos são proibidos, né? E os países também têm medo de aceitar e receber essas pessoas no países. E eu não vou falar assim que foi mal deles. Não, foi preconceito, né? Não foi assim não, na verdade, porque foi mesmo. Esses grupos são terroristas. Então isso não é coisa que eu falo, porque eles fizeram isso. Não, eles deveriam fazer isso. Porque, na verdade, esses grupos não têm limite. Essas pessoas que acreditam que o mundo é nosso. Por exemplo, se um desses grupos está aqui no Brasil, se você encontra ele você falou para ele, você é estrangeiro, ele vai falar, não, eu sou muçulmano. O que significa? Significa que essa terra é minha. Por enquanto, não. Todo Sim, mundo. O mundo todo. O mundo todo nosso. Porque nós somos homens de Deus. Essa é a terra de Deus. Então, a terra é nossa. As pessoas têm muita curiosidade de saber como que é, né? Desde de como se entra numa célula ou num grupo terrorista. Sim. E o que se faz lá dentro? Qual tipo de treinamento? Como é que eles conseguem atrair as pessoas? Por que essas pessoas ficam fanáticas? O que elas aprendem lá pelo que você descobriu na sua história e experiência? Na verdade, esses grupos são diferentes maneiras. Não tem uma maneira só como antes. Por exemplo, esses grupos, se você procurou pela internet antigo, antes de 2011, especialmente, antes de 2011, você não vai achar muitos materiais na internet. Nós não usávamos muito na internet, antes de 2011. E depois de 2011, especialmente depois de 2014, especialmente, você vai ver muitos vídeos do Estado Islâmico, você vai ver nós usamos até forma de jogos pela internet. Por exemplo, tem jogos. E por isso as pessoas precisam tomar muito cuidado com crianças quando elas fazem alguma coisa da internet sem saber. Então, nós fazemos, por exemplo, eu sou engenheiro de mecatrônica. Então, por exemplo, esses grupos fazem o quê? Faz um jogo de matar, de guerra, uma coisa assim, mas bem violenta. E, enfim, no fim desse jogo, eles colocam um número. Eles falam assim, você gostou esse jogo? Você quer participar de uma coisa real como esse? O que você sentir assistindo isso? E se você quer interesse de entrar em contato com nós, esse aqui é o número. Então, esse é um dos jeitos. Tem outro jeito, assim, mais romântico. Falando com os moças, com mulheres. Vamos casar, eu te amo, eu gosto de você. Você não quer vir aqui na Síria? Você não quer me visitar aqui no Iraque? Você não quer... Então, tem muitas maneiras que eles lidam para atrair as pessoas. E agora, nesse mundo, as pessoas querem sair dessa rotina. Então, eles olhando para esses vídeos, essas coisas, falam, que interessante conhecer esse outro mundo diferente. Esse outro mundo que rico, porque eles têm condições. É muito além que as pessoas imaginam. Então, as maneiras são muito diferentes. No meu caso, ninguém me chamou para fazer parte desse grupo porque eu nasci numa família assim. Então... É meio automático, assim? Se você já nasce numa família dessa, você vai participar do grupo? Com certeza, porque você vai nascer numa caixa, que você não tá vendo outro mundo. Eu não sabia que existe... outro mundo. Possibilidade. Então, para mim, você é muçulmano ou infiel. Mas eu não sabia o que é a diferença entre esse, o que esse faz, o que esses países são. Então, nós... Por exemplo, eu lembro que a palavra mais importante na minha infância, que é a palavra como. Como. Então, por exemplo, quando minha mãe fala para mim, você precisa orar, a minha pergunta foi como. Então, ela me explica, eu falo, tudo bem. E depois você precisa fazer jejum, fala, como? Então, ela explica. Mas nós nunca perguntamos por quê. E quando? Quem falou? O seguinte de quem? O que vai acontecer depois? Então, nós só siga uma linha. Só assim, obedece. Só obedecer, sem entender, sem... Você não pode, na verdade. Não pode questionar. Porque é coisa de Deus. O porquê não pode? Porque é coisa de Deus. Então, se Deus mandou, então não tem como que você fala, não faz sentido. Não faz sentido para quem?
Para você, você é um escravo, então você é um servo, então você não tem direito de perguntar a Deus. Então, para eles, uma coisa assim bem rígida e bem não faz sentido. Por exemplo, quando você fala para um muçulmano, mas essa coisa não faz sentido. Não precisa fazer sentido, não. Deus que mandou. Então, comigo as coisas foi assim, até chegou um dia que o meu tio, que ele trabalhava como missionário muçulmano, vamos falar assim. Com certeza tem outra palavra, mas eu vou usar essa palavra. Que o trabalho dele foi falar com cristãos sobre o islamismo, para ajudar pessoas a converter do cristianismo para o islamismo. E um dia ele me deu um livro. Esse livro chama 50 mil erros na Bíblia. Então ele falou, nossa, tem um livro, tem 50 mil erros. Então foi assim para mim, nossa, que esses infiéis acreditam em uma coisa que não faz nenhum sentido. Então eu comecei a procurar mais, ler mais, conhecer mais sobre esse livro, né? Essa Bíblia que tem todos esses erros, esses problemas. E depois eu acabei de entrar pela internet, pela social media, que é a coisa que nós não usávamos muito antes. Então eu comecei a falar com as pessoas para trazer isso para esse luz do islamismo, para eles entenderem a lindeza do islamismo. Então depois um pouco, eu comecei a entender o problema no islamismo. O problema é que você não pode perguntar. O problema é que você precisa obedecer sem saber por quê. Esse Deus, Allah, né, do islamismo, não é Deus verdadeiro. Então não existe mais Deus verdadeiro no mundo. Então eu falei, então eu sou ateu. Então eu comecei uma jornada assim. Ninguém sabe, estava escondindo. Pois eu não estava igual a Arun, diretamente quando ele converteu, ele falou com minha família, mas eu não tinha como de falar. Você acredita que até agora eles não sabem? O quê? A família não sabe dele nada. não sabe nada sobre ele, se ele tá convertido. Eles não sabem nada. Não sabem? Nada. Não. Ok, eles sabem que eu já fui morto na Síria em 2017. Eles acham que você foi morto? Ou... Sim, como Um guerreiro. Como guerreiro do islamismo. Mohamed. Então eles não sabem nada. E por causa disso, eu não estou apresentando com o rosto. Então, agora, eu saí do Egito 5 de setembro de 2015. Então, quase 10 anos agora. Eu tô agora falando com você, eu tô no meu tempo de preparação. Eu tô me preparando, me descansando desse mundo. Eu fiz contato com algumas pessoas, eles apresentaram outra religião que chama Pavement. Eles falavam, se Lá você... no sudeste da Ásia. Isso. É um grupo cultista. Na Camboja, exatamente, o grupo que eu conheci. Eles falavam pra mim, se você tem interesse de conhecer, nós vem aqui visitar. Eu fui. E depois eu descobri quem eles são. São um grupo do satanismo. É o cultista satanista? Então, eu fiquei com eles um tempo, algumas semanas, e no fim eu falei pra eles, nossa, muito obrigado, eu sou muito grato a vocês, porque agora eu tenho certeza que existe o diabo. Mas a única coisa que vocês devem saber é que eu não estava procurando o diabo, eu estava procurando Deus. Mas é muito obrigado, vale muito a pena, tenho essa certeza que existe o diabo. Tchau e até nunca. E até agora eu não voltei mais, graças a Deus, né? E depois, assim, sabe, foi uma jornada de buscando mesmo, de alguém estar com muito fome, muito sede, sabe? Então eu falo, e a Bíblia? Fala, não, mas essa Bíblia é cheia dos erros, cheia dos problemas. Fala, mas esse meu conhecimento sobre a Bíblia, sobre cristianismo, chegou do islamismo. Eu não sou mais muçulmano. Então vamos ler a Bíblia. Então, de lá, a minha vida foi mudada. Quando eu encontrei com a Bíblia, eu fiz minha primeira promessa com a Bíblia, que eu comecei a ler a Bíblia. Eu até agora, eu acredito nisso. Eu respeito todas as pessoas, todas as religiões, todas as coisas no mundo. Eu já virei o mundo, já virei muitas religiões no meu limite, né? As coisas que eu já consegui fazer. Mas a Bíblia, ele é quem fez toda a diferença. Na verdade, eu tô aqui agora por causa desse livro. Porque se não tem esse livro, eu não tinha como sentar com você. Assim, uma pessoa diferente, você tem tatuagem, e você tá fazendo essas coisas no islamismo, tá? Tatuagem é uma coisa impensável de diabo. É mesmo? De diabo. Então, muitas coisas, sabe, as pessoas que colocam... o homens colocam não sei o que, sabe? Corrente. Tudo isso errado. Usar short em cima de joelha. Então, sentando uma mesa com um cristão e um israelense também. Você sabe o que significa isso? Sabe o que significa sentar com esses são filhos do Isaac? Não de eu sou filho do Ismael. Sou filho de Agar.
o filho da promessa no islamismo, né? É. E sentando com os inimigos. Se eu amo Deus, se eu amo Deus, a primeira coisa que eu devo fazer é matar essas pessoas. Caramba. Porque o nosso problema contra Israel não só uma coisa política, esquece. Não uma coisa só religiosa, existe. Não só isso. E Israel deve que não existir mais. Existir mais. Então, tem que acabar com essa história. Não existe. Então, por exemplo, nós temos problemas com os Estados Unidos, né? É. Mas existe um país que chama Estados Unidos. Sim. E pode existir. Mas Israel não. Israel não. Israel, você deve acabar com essa história. Deve acabar com esse povo. É possível deixar grupo radical sem sofrer perseguição, sem ser perseguido pelas pessoas do grupo? Nunca. Não tem como. Porque o islamismo, nesse sentido, esses grupos, como uma máfia. Então, se você entrou, ela tem só uma porta. Da entrada não tem como sair. Então, não tem como. Então, até o islamismo. Você sabe que não só em grupos terroristas, no islamismo, no próprio islamismo, você não pode. Tem uma coisa que chama mortad. Quem é mortad? É mortad quem foi muçulmano. Apostasia. Isso. Quem foi muçulmano e deixou de ser islamismo. Então, o islamismo, o próprio Maomé mandou de matar. Então, essa é uma pena de morte. Não tem como. Então, tanto faz você faz um parte do grupo ou não. Eu acho, pelo que eu conheço, que essa é a única religião no mundo que tem isso ainda. Que tem isso, que uma casa que não tem porta a sair. Então, mas eu nasci numa família muçulmana. Eu não escolhi de ser um muçulmano. Também não pode. Então, já. Então, esse não só nos grupos terroristas, esse no próprio islamismo. Al-Murtaddin. Al-Murtaddin. Is actually a word that, according to the Islam Sharia, murtad should be killed. Murtadim, que é a apostasia, de acordo com a Sharia, a lei islâmica, e quem abandona They should deve be ser given morto. 3 days or 3 opportunities to come back. Ele tem apenas 3 oportunidades de se arrepender e voltar atrás. And if they don't, they will be killed. E se isso não acontece, a pessoa acaba sendo And morta. in some teachings, even if they come back, they should be killed. Em alguns grupos mais radicais, até se a pessoa voltar atrás e se arrepender, ele ainda pode sofrer pena de morte. So it's just like if you're going to worship a God that forced you to be. Então, veja, se é o caso de você ter que adorar a Deus, você é forçado a fazê-lo. While we know as Christians that God gives us the freedom. E quando nós olhamos como cristãos, que Deus de fato nos dá a liberdade. Jesus said that if you want to follow me, Jesus deixou claro, se você carry quiser your me cross and follow seguir, me. tome a sua cruz e siga-me. A rich man didn't want to do what God's willing is, so okay, go. O rico rejeitou, não quis fazer o que Jesus disse. Jesus disse, ok, você We don't pode have pegar o seu apostasy. caminho. Nós não temos apostasia nesse We have a sentido. believer and not a believer. Nós temos aquele que crê e aquele que não crê. But in Islam, it's different. Mas no Islã é diferente. You come in Você entra and you go out, e se você sai, você you lose your head. morre, perde a cabeça. Porque o muçulmano, especialmente desse grupo, quando ele vai sair, ele vai sentir que ele é um estrangeiro no mundo. Porque ele não é mais desses grupos, não é mais dessa família. E geralmente nas igrejas, nos lugares, algumas vezes ele também não é muito bem-vindo. Eu posso participar com vocês uma história, mas sem detalhes, porque as detalhes machucam muito, é muito difícil. Tem uma amiga, uma irmã, assim, ela fazia parte desses grupos. Ela agora está num país na Europa, na Suécia. E ela falou comigo, ela fazia parte desses grupos, o mesmo grupo que eu estava. Ela falou para mim, você conhece alguém que pode me receber na igreja? Eu falei, claro, sim, tem muitos. Então ela foi na igreja e o pastor convidou ela para participar do testemunho. Eu falei para ela aqui, assim, toma muito cuidado e não precisa falar detalhes, tá? Ela falou para mim, sim, fica tranquilo. Então, infelizmente, ela falou um pouco mais. Uma das coisas que ela falou eu fui muito ruim, eu fui uma terrorista, eu participei até algumas coisas, por exemplo, eu explodi 4 igrejas na Síria. Então, ela estava falando assim, e tem uma senhora estava sentando. Ela falou para ela, pode falar, por favor, os nomes das igrejas? Então ela falou, o que fez essa senhora, ela gritou na igreja, falou assim, essa igreja que você explodiu, a minha irmã estava lá, e meu irmão, e sobrinhos, e uma prima. Você que matou ela. Assim, sabe, foi uma grande confusão.
ela começou a falar, mandar ela sair daqui, você é um demônio, você é um, assim, não tem como perdoar. Então, e depois o pastor falou para ela, com licença, você pode sair daqui? E depois ela falou para mim, eu fiquei assim, sabe, sem saber, o pastor tá certo? A senhora estava errada? Essa menina estava... Quem estava errado nessa história? É difícil, é muito difícil. Então, eu não posso falar que essa senhora está errada, porque ela está machucada, né? Quase 5 pessoas da família dela foram mortas. E o pastor também não sabia como lidar. Ela vai estar assim, sabe? Tem histórias, tem coisas que as palavras não muito suficiente. Sim. Então, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou abraçar. Se você encontrou com alguém desses grupos que ele já converti, abraça ele, não precisa falar muito não, faz, porque ele está muito machucado.